Um, dois, três. Bem-vindos, malta. Infelizmente não conseguimos trazer o João Lima para falar sobre saúde mental no CrossFit. Decidimos avançar com os temas. Tínhamos um tema já proposto por muitas pessoas quando souberam do podcast e convidámos o Tiago Vilar, o nosso treinador, para vir falar sobre o assunto. Uma pessoa que está muito dentro do CrossFit em todas as idades. Portanto, melhor do que ele, impossível para falar sobre se CrossFit é para todos. Vilar, CrossFit é para todos? Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Sem dúvida que o CrossFit é para todos. Talvez nem toda a gente seja para o CrossFit. Nem toda a gente seja para o CrossFit. Então está respondido, vamos embora? Está feito, acho que é simples. Sim, não. não. Então, hoje falámos um bocadinho, antes de começar o podcast, sobre se CrossFit é para todos, o que é que poderíamos ou não transmitir às pessoas, e nada melhor do que começar com alguns exemplos. Um grande exemplo que temos foi a tua aula hoje do meio-dia e meia, a Off Limits de Loures. Podes falar um bocadinho sobre essa aula? Então, hoje o odd temos são 5 rondas para tempo, temos saltos de corda, crossovers, 60 crossovers, depois temos 12 em clean and jerk com a barra e 4 ring muscle ups para os meninos, 2 para os meninos. Ring muscle up está suspenso numa argola e vai ter para uma cima da transição argola. E acabamos com a extensão completa do cotovelo em cima das argolas. Então, uma aula com high skill de ginástica. High skill ginástica. Crossovers não se pode talvez considerar um high skill, mas é um trabalho que tem algum de coordenação, agilidade, e depois temos um trabalho com barra, também não dá skill. Uma aula de 15 pessoas, 3 grávidas, muita gente iniciante, muita gente que não faz ring muscle ups, e isto é uma aula de CrossFit. É uma aula com uma heterogeneidade muito grande de pessoas, desde parte de fitness, né, que temos muita gente a começar, pessoas mais avançadas, grávidas. Grávidas, exatamente. Tinhas 3 grávidas, portanto. 3 grávidas. E 3 grávidas em etapas muito diferentes. Exatamente, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Primeiro, segundo e terceiro trimestre, exatamente. Portanto, cada trimestre tem as suas condicionantes, e hoje numa aula com barra, argolas e saltos, ou seja, quilometria, impacto, exatamente, tiveste de dar uma aula para 15 pessoas em 3 estavam grávidas e iniciantes e mais avançados. Exato. Portanto, CrossFit é para todos. Exatamente. Eu acho que a beleza do CrossFit, e isto é um bocado se calhar um clichê ou frase feita, é que ele encontra-nos se calhar em qualquer etapa da nossa vida. Por isso, uma pessoa sedentária que nunca fez nada tem as portas abertas para nos vir conhecer, como uma pessoa que já pratica exercício físico há muito tempo, quer experimentar uma coisa diferente, também é bem-vindo, como uma pessoa que talvez já faça CrossFit já há alguns anos, mas quer se calhar experimentar outra comunidade, outra programação, outro trabalho de coaching, também estamos sempre abertos para os receber. E acho que depois aí entra o processo de coaching, né? Certo. Que a meu ver é um processo que tem 2 partes, o treinador e o aluno ou atleta, como quiser, ou praticante, como quisermos chamar. Sim. E é esse processo que para mim é a beleza do CrossFit. Exatamente. É fácil de falar, por exemplo, em corrida e perceberem que, ok, quero correr uma maratona, como é que vou correr uma maratona? Correr de maratonas? Não, vou correr uma maratona, começando a correr 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, e acho que isso se aplica muito ao CrossFit e é um bocado um misconception que existe, que é dizer que se não estiveres a fazer os movimentos que vês no quadro, que as pessoas demonstram, que vês nas redes sociais, o RX, o que exatamente. É que isso quer que seja. O que é que isso quer que seja, exatamente, não estás a fazer CrossFit, mas temos exemplos de se queres fazer uma pull-up, como é que eu faço uma pull-up? Tenho várias progressões até chegar a ser pull-up, mas tudo o que estás a fazer é CrossFit, desde que esteja inserido na metodologia e seja feito com progressões para chegar ao sítio onde queres chegar, é esse RX. Certo? Portanto, uma pessoa que esteja em cima de uma caixa a saltar e a fazer puxadas, a passar o queixo, está a fazer CrossFit. Está a fazer CrossFit. Está a fazer uma adaptação daquele movimento. Exatamente. E como no podcast que o Pedro Borges falou muito bem, a adaptação, ou seja, o scaling, não é de todo para ser um treino mais fácil. Às vezes é para ser um treino mais difícil e sempre para manter o estímulo desejado do dia. Exatamente. O scaling serve para o aluno ou praticante manter o estímulo de treino que a gente pretende para esse dia. Por isso, isto é a minha opinião apenas. Eu acho que cada vez nós falarmos de RX ou scale, cada vez tem de ser menos usual nas aulas. Ok.
que o que interessa é a intenção e o estímulo de treino que a gente quer aplicar. Certo. Se nós queremos um objetivo de treino, por exemplo, dois acabar abaixo dos 15 minutos, mas se há uma pessoa que acabou aos 10 e outra pessoa acabou aos 15 ou aos 16, por exemplo, essas pessoas não fizeram o mesmo treino. Sim, sim. E aí, se calhar, é erro do treinador, devíamos ter adaptado de outra maneira, quiçá, ou talvez aquela pessoa também ainda não estava preparada para fazer para fazer um estímulo mais longo, mais intenso, mais intenso. peso, tudo mais. Exatamente. Eu acho que o que falta é conseguir transmitir a ideia de que o CrossFit realmente é para todos, mas tem que ser bem feito, como em todos os desportos. Ou seja, nós temos a metodologia e eu vou a crossfit.com e está lá o treino. E eu não faço ideia o que é que está por trás da metodologia. Eu vou pegar naquilo e vou começar a fazer o que está ali escrito, sempre em máxima intensidade, e não vou conseguir ter o estímulo desejado. Que isso é outra questão, que alta intensidade não é máxima intensidade. Sim. Como já foi abordado no podcast, do Borges e do Fábio, que foi muito bem explicado. Porque nós não conseguimos ter máxima intensidade todos os dias. E durante muito tempo. Exato. Isso é totalmente impossível. Mesmo o nosso limite psicológico não vai aguentar. Se tu todos os dias vais treinar e tu olhas e dizes, eu hoje vou acabar todos os dias no chão com as mãos a sangrar todo um partido, Sim, já nem faz sentido hoje em isso dia. não faz qualquer sentido hoje em dia, não é? Sim. O que nós queremos é ter o máximo de estímulos possíveis, ter o máximo de adaptações possíveis e o praticante também entender o processo por onde está a passar. Sim. Uma pessoa que entra numa primeira vez numa box CrossFit que nunca fez CrossFit, há que ter um cuidado com essa pessoa para gradualmente ir introduzindo intensidade e mantendo sempre o charter, para mim é um dos mais importantes, que é a mecânica, consistência e intensidade. Exato. E assim toda a gente vai conseguir fazer CrossFit do que seja em qualquer etapa, em segurança, qualquer etapa. Tudo, exatamente. Acima de tudo, em segurança, a mecânica está lá, agora mostra-me consistência. Sim. Mostrou consistência, intensidade, e aí entra o threshold training. Sim. Que a gente quer um limiar de intensidade com técnica, que a gente sabe sempre, quando entramos em alta intensidade, há sempre pontos de performance que vão falhar. Baixar, normal. E o que a gente quer é reduzir essa intensidade um pouco para voltar novamente aos pontos de performance e andarmos cima, baixo, e sempre a bater nessa tecla. Sim. O que falta muito é conseguir transmitir que tudo que nós fazemos no CrossFit é coisas que nós precisamos mesmo fazer para a nossa saúde. Capacidade cardiorrespiratória, força para aumentar a nossa massa magra, desenvolvimento das 10 aptidões físicas gerais. Exatamente, que nos vai dar a saúde a longo prazo, contínuo, que nós queremos ficar cada vez mais próximo do fitness, certo? Exatamente. Pronto. Sair do espectro de doença, bem-estar, mas entrar num aspecto de fitness que é suprafisiológico, supra-saúde. Exatamente. Portanto, qualquer pessoa vai precisar disso. Tanto todos seja nós. A minha avó, nós, minha filha, quando tiver 5 anos, exatamente, vai começar o CrossFit Kids. Vai começar o CrossFit Kids. Portanto, todas essas etapas da vida precisam dessas bases. Portanto, isto é óbvio. Sim. Todos nós precisamos de empurrar, puxar, agachar, deitar, levantar-nos. Eu acho que isto é a minha visão do que é o CrossFit. A minha. Para mim o CrossFit é mudar a vida das pessoas através do movimento. Exatamente. E aí entra um bocado o que estavas a dizer. Nós todos temos que ter capacidade de agachar com eficiência, tirar algo do chão. Com os joelhos a passar a ponta dos pés. Com os joelhos pode ser. Puxar, empurrar, levantar, transportar objetos. Porque o ser humano vive de movimento. Movimento é saúde. Movimento é saúde. E o que a gente quer é aumentar essa longevidade com eficiência do movimento para quando nós formos mais velhos temos capacidade para continuar a ter estes padrões de movimento e não precisarmos de auxílio. Exato. Para termos o nosso dia-a-dia. Quando formos velhotes, eu quero pegar o meu neto do chão e mandar ele ao ar. Quer ter e brincar com ele o máximo tempo possível que eu aguentar. Eu também pensei logo em trazer-te aqui porque tu dás CrossFit Kids, CrossFit
e elders. Portanto, estamos a falar de crossfit, ponto. Em todas as fases da nossa vida. Exato. Desde crianças, a idade adulta, a idade idosa, certo? Exato. Pronto, fala um bocadinho das diferenças entre as 3 abordagens, mas mantendo sempre a metodologia crossfit, porque, mais uma vez, crossfit é para todos. CrossFit é para todos. Todos fazem a mesma metodologia de treino. O que nós temos de ter em conta é a faixa etária e o que a gente quer passar a cada um deles dentro de cada faixa etária. Certo. O CrossFit Kids é algo muito mais lúdico, que a gente o que pretende é ter muito mais estímulos em termos de pliometria, trabalho vestibular, trabalho de impacto, introduzir já os movimentos funcionais, os novos movimentos funcionais às crianças. Certo. E, acima de tudo, eles têm gosto pela prática de atividade física. Eles ganharem gosto e sentirem que isto é algo que têm de levar para o resto da vida deles. Portanto, fazem crossfit, Se for no mas quer dizer que é um gosto. Exatamente. diferente. Se for crossfit, 5 estrelas. Se decidirem enverdar por outro desporto, outra atividade física, 5 estrelas também. 5 estrelas também. O que a gente quer é tirar as pessoas do sofá, que é o nosso problema. Nós temos, se não me engano, 96 pessoas, 96% portugueses sedentários. Nós temos com uma taxa de penetração de ginásios, ou seja, ginásios convencionais, boxes, estúdios, na volta dos 5% em Portugal. Portanto, 95% pelo menos não faz nada, não tem uma inscrição no ginásio. O nosso público-alvo não são os 5%, é aqueles 95% que a gente quer trazer para o pé de nós, e aí é onde a gente diz que o CrossFit é para todos. Certo. Voltando um pouco, o trabalho dos kids, como a gente estava a falar, é um trabalho muito mais lúdico, onde a gente tem que ter a eles o gosto pela atividade física acima de tudo, já colocando padrões de movimento, o agachar, o puxar, o empurrar, o trabalho de injedanca, isso tudo. Depois temos as nossas aulas normais, aí temos alunos desde os 15, 14 anos até aos 60. Sim. Ok? E aí é uma aula normal, entre aspas, onde também temos de ter em conta, nós temos uma programação geral, não é? O CrossFit nós temos, acreditamos uma GPP, não é? Acreditamos numa programação geral, mas depois, como é óbvio, existe individualização do treino dentro dessa programação geral, que tem de ir em conta as capacidades físicas atuais do indivíduo, tolerância psicológica à intensidade, como é óbvio, certo. E acima de tudo, os objetivos das pessoas. Sim. Isso então é outro tema completamente à parte, mas quando acham que uma aula de grupo é tudo amor e fé em Deus e vai tudo tudo lá para o mesmo. E vai lá tudo para o mesmo, exatamente. Depois temos os Elders, que é uma aula que a gente tem às quintas-feiras às 11h15 aqui no Rato. No Ar do Rato? Rua do Sol ao Rato? Na Rua do Sol ao Rato, nosso limite de Rato. Exatamente. E aí é um trabalho diferente. Eles fazem CrossFit também. CrossFit. Tem sempre um watt, por assim dizer. Aí o que a nossa visão é mais um pouco um trabalho mais de mobilidade, tem algum trabalho de força, se calhar um functional bodybuilding, podemos assim chamar, e depois também colocar algum trabalho, por exemplo, de agilidade, balanço, que é algumas capacidades neurais que nós vamos perdendo com a idade e que a gente aqui consegue incorporar com o exercício físico, o CrossFit. E depois tem parte, pode-se chamar de watt, condicionamento, onde, como é óbvio, eles não vão imprimir a intensidade que uma pessoa de 31 uma pessoa de 31 anos mas vai para eles conseguir, é alta na mesma. Mas para eles é alta na mesma. Exato. Como é óbvio. E o feedback que nós temos deles e depois dos médicos próprios dão a essas pessoas e eles passam para nós, é que os marcadores de saúde dele estão muito melhores. Temos casos que deixaram comprimidos, não foi? Exatamente, deixaram medicação. Quando não vêm à aula durante uma semana por algum motivo, sentem falta disto, sentem o bem que isto lhes faz, e isso para nós é uma vitória. Porque nós sentimos que isto funciona, bem ou mal, feito. Funciona. O CrossFit funciona. 100%, e eu acho que é isso que funciona. as pessoas às vezes chateiam-se um bocado. Sim. Que a metodologia funciona. Às vezes mal aplicada, funciona. Bem aplicada, funciona muito melhor. Bem. E acho que daí dizer-se que o CrossFit sem dúvida que é para todos, mas nem toda a gente é para o CrossFit. E também depende muito da fase de vida em que tu estás. Claro, e é assim,
entre aspas, temos de ser um pouco malucos, não é? Porque eu acredito muito que nós evoluímos, clichê também, sim, das margens da nossa experiência, né? Porque é o que se fala E o CrossFit no nível faz-nos obriga-nos mesmo obriga-nos a sair a trabalhar nas margens e fora e delas. fora delas. Exato. Que é onde a gente acredita que existe adaptação, tanto física como psicológica. Eu dou o meu exemplo, eu sinto-me muito melhor pessoa, uma pessoa muito mais resiliente desde que comecei a fazer CrossFit. Yeah. E eu vejo isso mesmo nas pessoas que às vezes dão-nos feedback pós-aula e antes da aula, tipo, isto mudou a minha vida, sinto-me muito melhor. E às vezes nem é a questão física das pessoas, é a saúde mental das pessoas que está em causa, o stress do trabalho, o stress da família, o stress de pagar contas, o stress dos nossos dia-a-dia. Do dia-a-dia, exatamente. E isto é um escape para eles. Completamente. Nós fazendo então agora a tua exposição, obrigado Vilar, pá, foi muito bom e acho que é um tema completamente interessante. Se tiverem mais alguma dúvida, metam nos comentários. Pegando nesta questão final que o Vilar estava a falar, nós vamos também começar com a rúbrica do Athlete Off Limits. Já temos aí preparados algumas pessoas com quem gostaríamos de falar que já está connosco e que pensamos que fizemos diferença na vida deles. Vilar, obrigado. Obrigado por ter vindo.